vai falar não só durante o mês de maio, mas durante aí um tempinho bom, sobre família. Assunto tão importante, tão diverso, tão complexo. Eu queria pedir para o Ricardo começar com o PowerPoint aí da nossa mensagem de hoje, fazendo certamente não uma pergunta, mas uma afirmação, que todos nós temos aqui alguns sonhos de consumo, não é verdade? Todos nós temos. Sem problema nenhum, Ricardo. Todos nós temos algum sonho de consumo, não temos? Não temos, gente? Algum sonho de consumo? Temos sonho de consumo. Então temos sonho de consumo. Peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho. E aí, eu queria começar com um exercício muito simples para você, que colocar nesse papel de pão aqui, algumas contas aqui para você, sobre os seus sonhos de consumo, tá? E obviamente, para exercitar e fazer isso, um exercício mesmo, a gente não vai botar juros, não vai botar acréscimo, não vai botar nada, mas é só para facilitar a gente entender algumas coisas a respeito de alguns dos nossos sonhos e dos nossos trabalhos. Por exemplo, mas imaginar que você tem esse grande sonho aí de fazer uma viagem. E aí você olha aí com papel de pão, fazer a sua continha, você percebe que a sua viagem, sua passagemzinha vai custar aí R$ 2.300. Você vai precisar levar R$ 2.500 de dinheiro, você está aí fazendo essa conta, e o hotel vai custar R$ 2.200. Conta de um ano, isso dá R$ 1.000, né? Mas, vamos dizer, total, aí R$ 7.000 para você gastar nesta viagem. E suponhamos aí que você tenha R$ 350 que você vai botar, que eu falei, não tem juros, não tem acréscimo, só para facilitar nosso entendimento. Você vai dispor de R$ 350 por mês. Quanto tempo você vai durar para você pagar a sua passagem? Sempre aproximando, arredondando, mais ou menos 2 anos para você pagar essa viagem dos seus sonhos. 2 anos trabalhando, R$ 350 por mês para você fazer essa viagem de R$ 7.000. Dentro do seu orçamento, e outro sonho que é muito comum dos nossos dias, é você comprar os carros, é o sonho do carro próprio. E você compra aí um carro de aproximadamente R$ 40.000 e vai querer pagar uma parcela de R$ 500 mensais. O Ludovico vai fazer um preço especial para você, sem juros, sem absolutamente nada. Quanto tempo? 7 anos para você pagar esse seu carro de R$ 40.000, dispondo mensalmente R$ 500. E, obviamente, esse lindo apartamento do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, praticamente um dos últimos andares, custa somente R$ 500.000. Esse é um preço muito real para a zona sul aqui do Rio de Janeiro. Este apartamento aqui, tá, gente? Guarda, esse é só a varanda. Esse é só a varanda. Então, o seu orçamento aí vai pagar R$ 500.000 nesse apartamento, de graça, né? E você vai dispor R$ 2.000, sem juros, sem acréscimo, uma coisa também muito fácil de conseguir. Só pedir dinheiro emprestado para o Marquinhos, que você consegue isso fácil. 21 anos para você pagar para que isso seja completamente seu. Esse é o tempo que você tem que trabalhar para que isso seja completamente seu. Deixa eu falar sobre esse seu orçamento aqui, sobre a família. Felicidade, quanto é que ela custa? Quero dizer uma coisa para você, gente. Dentro dessa lógica que a gente tem falado aqui sobre esses bens de consumo, sobre esses sonhos de consumo, a felicidade da sua família, ela não é de graça. Por que a gente fez esse exercício super simples, simplório até, da gente colocar os valores e de quanto que isso custaria? Eu tenho que trabalhar 2 anos, eu tenho que trabalhar 7 anos, eu tenho que trabalhar 21 anos. Porque a gente acaba esquecendo, quando a gente parcela as coisas, que nós, dia após dia, no nosso trabalho, nos nossos empreendimentos, nós estamos batalhando, ralando, trabalhando mesmo para conseguir pagar aquele sonho que nós temos. Mas, de alguma maneira, nós continuamos a acreditar de que a felicidade da nossa casa, ela é de graça. E a gente não entende o papel do esforço, o papel da intencionalidade, o papel da ação na felicidade e na espiritualidade do nosso lar. Porque a gente tem uma presunção errada de que se a gente fizer a nossa parte, todo o resto, a nossa casa vai se balancear. Eu costumo dizer que a gente entende família como um efeito colateral da vida.
ou a felicidade da nossa casa, a espiritualidade da nossa casa, como um efeito colateral da vida. Ou seja, quando todas as coisas certas acontecem comigo, todas as coisas certas acontecem com a minha esposa, com a minha família, o resto todo vai simplesmente acontecer. Fala sério, que lá no fundo não é nesse modo que a gente trabalha na nossa casa? A gente entende o valor do trabalho, do esforço para conseguir pagar o nosso apartamento, para o nosso carro, para a nossa viagem, o nosso tênis, seja lá o que for. Mas quando chega na nossa casa, a gente tira o esforço, tira a ação, tira a intencionalidade e coloca isso. A família é o efeito colateral das coisas que acontecem quando tudo na minha vida vai bem. Ou seja, se eu trabalhar, se eu colocar dinheiro em casa, isso não falando só na questão masculina e feminina, especialmente dos pais, se eu cuidar bem da minha vida, e até na questão do casamento, se eu cuidar bem da minha vida, prover todos os meios necessários, falando de pais e filhos, escola, esporte, transporte, lazer, parece propaganda política, né? Escola, esporte, transporte, lazer, o resto todo vai acontecer. Se eu comparecer diariamente, chegar todos os dias na minha casa, num horário razoável, com a minha esposa, e a gente simplesmente sentar e ver a televisão, seja lá o que for, se isso tudo acontecer, o efeito colateral de um bom andamento de vida será um casamento bom, uma família boa. Quero dizer uma coisa para você, lê do engano. Claro que tudo isso que eu falei é muito, muito importante. Cuidar de você traz exemplo para sua casa. Quando você cuida da sua vida, da sua saúde, quando você cuida da sua espiritualidade, quando você cuida da sua vida profissional, de tudo isso, você está dando um exemplo para a sua família, para a sua casa, de que, poxa, que caminho legal que meu pai, que minha mãe, que meus filhos, que minha esposa, que meu marido tomaram. Isso é exemplo, não se engane, é muito bom, positivo. Quando você provê os meios, você obviamente dá a oportunidade. Isso é bom. Uma boa escola, a questão do esporte, a questão do lazer, a questão de tudo isso. Quando eu provei os meios do transporte, eu estou facilitando a oportunidade dos meus filhos, do meu casamento, para que as coisas vão bem. Mas é preciso mais. Normalmente nós paramos desses dois caminhos, o do exemplo e dos meios. E a gente esquece o outro caminho, do diálogo, da repreensão, da conversa, dos atos, do planejamento e do ensino. Todas essas questões são igualmente importantes para que a sua família seja uma família saudável, tenha boa estrutura, do jeito que Deus quer que ela tenha. E isso leva um tempo, e isso tem um custo. Eu queria deixar você com uma frase. Sua maior missão nessa vida é amar a sua família. A sua maior missão nessa vida, nessa terra, é amar a sua família. Olha só o que Paulo diz a Timóteo, num texto duro. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Olha que texto duro que Paulo está dizendo, e o contexto que Paulo está falando isso é realmente do cuidado, inclusive, com os pais, ou com as viúvas, ou com as pessoas mais velhas, especialmente as viúvas que naquela época eram gente sem nenhum tipo de assistência, seja do governo, seja de nenhum lugar. Ele falou, ó, a igreja pode ajudar, mas se essa pessoa, se essa viúva, que não tem assistência de nenhum lugar, tem filhos, e esses filhos não ajudam, gente, que absurdo é esse? Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, nega a fé, é pior do que o descrente. E vamos falar aqui de escândalo. Quando a gente fala de vergonha do cristianismo, ou da fé, ou da igreja de hoje em dia, para a fé cristã, para Jesus, a gente vai falar sempre do escândalo da barganha da fé, que a gente volta e meia fala. Mas a gente pouco fala sobre esse tipo de testemunho ruim perante a sociedade. Que acontece não somente quando a gente vê igrejas barganhando a fé, isso se torna um escândalo, um exemplo ruim para a sociedade do que realmente é a vida cristã, mas o que Paulo está dizendo assim, que existe uma outra coisa que também pode contribuir terrivelmente para que a imagem do corpo de Cristo, a imagem de Jesus, seja uma imagem sem credibilidade perante o nosso tempo, perante a nossa cultura.
que é quando a pessoa se converte e ela se declara como cristão e ela nega o cuidado, o amor à sua própria família. Diz Paulo, essa pessoa é pior do que um descrente. Para pensar no escândalo que é isso. No escândalo que é, gente, é esposas, maridos, filhos e pais que ao se converterem se tornam gente pior para sua casa. E quando eu digo pior, entenda bem, gente, não é necessariamente na questão de que ele se tornou uma pessoa mais mau caráter, que se tornou uma pessoa que mente mais, mas na questão familiar se tornou um pior filho, um pior marido, uma pior esposa e um pior pai, e quando vai ver, por causa da fé. Estranho isso, mas a gente sabe que infelizmente isso tem sido também um problema que a gente lida. Quando de repente o cara chega, ele se converte e dentro da sua casa parece que gera uma certa arrogância, né? Eu sou salvo e você não é. Eu tenho e você não tem. E parece que ele entra nas reuniões de família, a pessoa de repente se converte, é o único que se converteu na sua casa, entra com ar de superioridade. Eu tenho, você não tem. Eu sou salvo, você não é. Ó pecadores terríveis, desfrutem da minha santidade. A pessoa se converte, agora o meu tempo, e esse é um clássico também de hoje em dia, agora o meu tempo é todo para igreja. Então o marido adorava de sair com a esposa se converteu, agora ela tem reunião de oração, reunião das mulheres, reunião de não sei o quê, reunião da quarta-feira, quinta-feira, o chá. E o marido adorava sair com a esposa, agora não pode mais. E o tempo todo é para a igreja. Agora, meu esposo é Jesus. Pode ser biblicamente boa essa frase, mas na aplicação dela, isso não quer dizer renegar sua família. Agora minha noiva é Cristo. Agora meu pai é Deus. Pai, não preciso mais te obedecer. Meu pai é Deus. Agora eu só amo o filho de Deus. E sabe o que é isso? Eu chamo, gente, é a espiritualização da iniquidade. A gente coloca um nome bonito ou desculpas bonitas para uma coisa que, segundo Paulo, nos torna pior do que um descrente. Ou seja, eu pioro a situação, eu pioro o meu testemunho, eu me pioro como filho, como filha, como marido, como esposa, como pai, e eu coloco a culpa em quem? Olha, família, a razão pela qual eu sou uma pessoa pior, sabe de quem é? É de Deus. Porque ele que disse lá no 11º mandamento, não sairás da igreja durante a semana, durante o domingo, não farás nada com a sua família. Ele que diz lá no 12º mandamento, não honrarás teus pais, honrarás somente a Deus e esquece teu pai paterno. Claro que eu estou sendo irônico, você sabe disso. Mas eu quero dizer uma outra dúvida que surge na nossa cabeça. Quando a gente fala uma frase como essa, sua maior missão nessa vida é amar a sua família. A gente começa a estabelecer uma dicotomia. Peraí, minha maior missão na vida é amar a minha família? Vai me dizer que você não pensou isso. Não é amar a Deus? E a gente começa uma competição entre a família e Deus, né? Não, minha maior missão é amar a Deus, não é amar a minha família. Peraí, é porque a gente estabeleceu uma relação que a gente aprendeu desde criança, que vou dizer para você, é uma relação errada. O que a gente desde criança às vezes aprende na igreja? Em primeiro lugar a Deus, né? E em segundo lugar a família. Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Não tem às vezes isso? Depois os amigos, e você vai estabelecendo uma hierarquiazinha que levou a gente a uma competição, né? Poxa, eu tenho que dar atenção à minha família, mas, cara, em primeiro lugar, Deus. Sabe qual é o problema desse gráfico aqui? É que não reflete o que realmente é bíblico, que é este gráfico aqui. Em primeiro lugar, família. Deus não é o primeiro lugar, como se ele pudesse ser substituído. Deus está sobre todas as outras coisas. Ele que mede os nossos amores. Ele que vai medir o meu amor pela minha família. Ele que vai colocar o limite, colocar intensidade no meu amor à minha família. Ele que vai medir, colocar intensidade e recercear o meu amor à própria igreja, a mim mesmo. Que existe um amor, por exemplo, necessário a mim mesmo. Sem dúvida nenhuma. Mas quando Cristo, que não é
primeiro lugar e depois eu, ou em terceiro ou quarto lugar, ou quinto, seja lá que seja eu, ele na verdade está medindo os meus amores, e ele diz assim, Felipe, falta amor próprio. Ou ele vai dizer, Felipe, amor próprio demais. Está virando egoísmo e vaidade. Felipe, está virando uma autoestima tão ruim, tão complicada, que você não está valorizando a você que eu criei. Quem mede, quem cerceia e dá intensidade aos nossos amores é Deus. Por isso ele não está em primeiro, ele está medindo, intensificando e cerceando todas as coisas. E essa é a relação certa que a gente tem que ter. Por isso, sempre a família é em primeiro lugar e não é em segundo lugar. Uma pessoa que ama a Deus, concorda comigo, e não consegue amar a sua família, tem alguma coisa de errado nela. E quando eu digo ama a Deus e não consegue amar a sua família, eu não estou dizendo aquela questão de ódio, mas de não priorizar a sua casa, de deixá-la de lado. E isso é não amar. Entenda bem, não é eu odeio a minha casa. Não, eu amo a minha casa, porque eu não a odeio, não. É prioridade. Frequência. A gente vai ver tantos outros assuntos aqui hoje, não quero dar aí o desfecho de tudo isso. Você prioriza, isso é amor. Um homem que ama a sua família mais do que a Deus, sim, ele está errado. Isso é mais evidente, apesar de ser evidente também no nosso país, nos lugares ou nos países onde o evangelho é mais fechado, onde a pregação do evangelho é mais fechada, onde isso acontece com outras religiões. Às vezes a pessoa diz, olha, eu me converti, eu sou cristão, mas a pessoa, a mulher, quando é convertida dentro de outras religiões, às vezes é vista como uma prostituta, como uma mulher renegada, não pode mais ficar em casa, né? E aí ela fala assim, poxa, mas se eu falar da minha fé, eu vou ter que, de alguma maneira, sofrer uma sanção da minha casa. Quando a Bíblia diz, é Cristo Jesus em primeiro lugar. É Cristo Jesus em primeiro lugar. Poxa, você, e às vezes dentro do protestantismo brasileiro, da nossa realidade brasileira, isso acontece também, e não com essa intensidade. Mas às vezes a gente vem de uma família que tem uma tradição religiosa muito forte. Seja de que matiz isso for, muito forte. E aí a pessoa se converte, ela fica com medo de assumir um compromisso. Ela fica com medo de assumir, de expressar a sua fé. Isso mesmo dentro da nossa realidade brasileira, porque, pô, se eu disser isso vai trazer uma certa... Eu vou quebrar uma tradição da minha família ou coisa parecida, quando a Bíblia nos diz, e aí sim, que em primeiro lugar, nesse sentido, vem Deus. Lucas 14, 26, e para mim é o texto mais claro quando fala a respeito disso. Se alguém vier a mim, se alguém quiser vir a mim, e amar a pai e a mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. É muito nesse caso aqui que Jesus está falando desse texto. Não é que, poxa, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar pouco a minha família. Não. Se eu amar a Deus, eu vou amar muito a minha família. Mas no momento em que algum valor, alguma tradição, alguma coisa dentro da minha casa quiser tomar o lugar que realmente pertence a Deus, eu fico com ele e abandono a minha família. E Jesus ainda é mais claro, não é a sua família não, é a você mesmo. Nada pode ser maior do que aquele que está medindo, intensificando e cerceando todos os nossos amores que a gente tem nessa vida. Mas eu sei que existem lutas que são piores do nosso tempo. É a luta contra o nosso prazer acima da família. É a luta contra a nossa carreira acima da família. O nosso conforto, a nossa família. E como é que a gente vai olhar? Peraí, vamos olhar as raízes da família. E eu quero convidar você para agora abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. Você precisa de uma Bíblia? É só você levantar a sua mão. A gente vai entregar para você onde você está, na versão que nós lemos aqui, Almeida século 21. Então, só você levantar uma das suas mãos, a gente vai entregar para você onde você está. Esse texto tão importante e tão raízes, quando a gente vai falar sobre a questão da família, a origem dela, e algumas coisas que o Senhor quis mostrar aí para a gente, Deus quis mostrar para a gente. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. É só você abrir o marcador de Bíblia, que já está aí, a Bíblia aí é aberta, só abrir o marcador, já está no livro de Gênesis. Você vê no capítulo 12, o capítulo é o número grandão. E aí depois você vai para o 18, que é o número pequenininho, são os versículos, a gente vai ler o 18 até o 25. Só você abrir no seu marcador. Quando a Bíblia assim nos diz: Disse mais o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Eu lhe falei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo gado, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada de mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Qual é o contexto aí desse texto que a gente leu? Em que momento Deus está falando aí da criação do homem, da criação da família, da criação da mulher? É o contexto da criação geral. Deus criou a luz e viu que era bom. Deus criou os céus, a terra e viu que era bom. Deus criou as árvores, as plantas, os vegetais e viu que era bom. Criou o sol, a lua, as estrelas, viu que era bom. Criou os animais e viu que tudo isso era bom. Mas nesse texto que a gente viu, que mostra a criação do homem, da família, vou falar aqui família para a gente aplicar isso melhor, um pouquinho mais detalhada, Deus vai falar como é que de fato a coisa aconteceu na criação do homem e na criação da mulher. Não se achava, obviamente, uma companheira para Adão no meio de todos aqueles animais. Não servia o hipopótamo, não servia a elefanta, não servia a formiga, não servia nada daquilo. Precisava ser alguém como ele. Tinha que ser osso dos seus ossos. Tinha que ser carne da sua carne. E minha pergunta é: o que motivou, né, a criação não de um Adão ou de um ser humano só, mas de uma família? Que depois você vai ver que deixará o homem, a sua mulher, a sua família, se unirá à sua mulher, os dois serão depois uma só carne. A questão da constituição da família. Por que isso precisava de fato acontecer? Claro, ele não vai fazer isso sozinho. Primeiro, ele não vai conseguir governar a terra e popular a terra, que são duas ordens de Deus, fazendo isso sozinho. Adão com Adão não dá certo, tem que ser com Adão com Eva. É a complementariedade das coisas, para governar a terra e também para populá-la, e também para a questão da nossa complementaridade, que não é assunto de hoje, a gente vai ver isso mais para frente, porque o homem enxerga as coisas de um jeito, a mulher enxerga as coisas de outro, e Deus criou com essa distinção importante, a fim de que a gente possa se complementar. Não dá para fazer isso sozinho, biologicamente, e não dá a fazer, e não é bom que se faça sozinho também, de uma maneira do complemento, onde homem e mulher, marido e mulher, são diferentes, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas vou além. Tem um sentido aqui existencial da companhia. E para mim é tão claro nessa frase, né? Não é bom que o homem esteja só, porque existia uma coisa que era ruim no Éden: a solidão. Naquele jardim perfeito, onde Deus e o homem se comunicavam, se falavam perfeitamente, maravilhosamente, onde a natureza era esplendorosa, sem nenhuma intervenção humana, onde tudo era fantástico, incrível, maravilhoso, existia uma coisa ruim, que era a nossa solidão. Não é bom que esse homem estivesse só. E para acabar com isso, Deus criou o que, gente? A família. Guarde isso no seu coração. Família é uma questão de presença. Aqui o texto. Família é uma questão de presença. Isso é importante. Se você é família, mas não está junto, você não é família. Por que a gente precisa enfatizar hoje que família é uma questão de presença? Por causa dessa questão fortíssima que a gente tem hoje, chamada individualismo. Individualismo é uma questão tão forte porque ele deixou de ser um problema. Para algumas pessoas, ele é uma solução de vida. Se eu viver sozinho,
sem ninguém na minha cola, eu vou ser mais feliz. Se eu viver sozinho, sem ter que dividir meu dinheiro, sem ter que dividir minhas decisões, sem ter que dividir a casa, algumas atribuições, sem ter que me preocupar com o que o outro vai pensar, a hora que o outro vai chegar, na opinião diferente, eu vou ser muito mais feliz se eu levar a minha vida sozinho. Muitas vezes, aquilo que a gente chama de problema do nosso tempo, para algumas outras pessoas, eles encaram como uma solução. É bom que o homem esteja só, porque assim ele será mais feliz. Eu não preciso deles. E acontece que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que apesar do individualismo, a primeira coisa que a gente pensa é a gente não formando família. Parece que a gente reconfigurou o individualismo e disse, não, talvez sozinho demais não seja bom, mas também muito junto não é legal. Vamos fazer o seguinte, vamos viver solitário dentro da nossa casa? Vamos viver sozinho dentro do nosso lar? E às vezes eu não preciso de fato deles. Ou às vezes no início tem um glamour na família, tem um glamour no casamento, tem um glamour nos filhos, mas depois, desculpa a expressão, enche o saco. Não aguento mais pressão. Não aguento. Deixa a gente viver de uma forma mais solitária dentro da nossa casa. E dizer uma coisa para vocês, aqui especialmente para nós, todos os pais, a grande responsabilidade de juntar, de unir, de afirmar e reafirmar a importância da presença, sim, de pais insistentes, de pais líderes e de pais que não terceirizam a companhia, coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Porque a terceirização da companhia, gente, gera filhos solitários, que tem relação com todo mundo, mas que parece isso é um problema muito grave, muito crônico da classe média brasileira, carioca, da classe média, de qualquer que seja, não é só da classe média não, mas é um problema das nossas famílias hoje, não é só a questão do ensino, mas a questão da solidão dos filhos, porque os pais têm que aproveitar a vida do jeito que eles querem aproveitar. Não é só agenda de trabalho, a gente vai falar da agenda de trabalho daqui a pouco, mas uma agenda de lazer ou coisa parecida. Parece que para algumas pessoas, depois que os filhos vão tomando forma e a gente vê como é que funciona esse negócio, o filho é aquele que atrapalha a nossa felicidade. A gente podia sair mais antes, a gente podia ser mais feliz antes, a gente podia fazer mais coisas, podia fazer mais viagens, vai colocando um monte de coisa e sabe o que a gente faz? Poxa, mas não pode deixar os meninos assim, as meninas assim, sabe o que a gente faz? Contrata a gente. E aí não é o auxílio, que é muito importante, gente, por favor, mas é a gente para que a gente consiga levar a nossa vida de filhos sem pais, tendo filhos, gerando assim esse abismo enorme de filhos solitários. Se você já teve de alguma vez lidando com isso, ou vendo gente de perto, sabe que isso não é, isso tem um preço daqui a pouco. Quando você começa a crescer, gerando esses filhos solitários, por causa dessa sua agenda pessoal, não é por causa do trabalho, nós vamos falar isso daqui a pouco, a questão do trabalho, mas por causa da sua agenda pessoal, você vai ver daqui a pouco um distanciamento, onde quando você quiser se aproximar, meu irmão, você vai ter que penar demais. Ou você vai se aproximar quando o filho der um grito. E dificilmente você vê um adolescente, que é o momento onde muitas vezes eles tendem a essa aproximação, ou tendem a dar esse grito, perdão, dizendo assim, poxa pai, eu queria conversar com você, eu tenho 15 anos, vamos conversar. Eu queria falar sobre uma questão, na verdade, eu já fui à igreja, Raízes, e eu descobri que eu sou um filho solitário. Podemos reparar essa situação entre nós, pai? Não vai acontecer. Rapaz, se acontecer é um milagre. É um milagre, eu creio em milagre, mas, rapaz, esse é um milagre muito forte. O que ele vai fazer? Ele vai gritar isso de quê? De uma outra maneira. E normalmente as maneiras como os filhos gritam, adolescentes, a sua solidão, são maneiras destrutivas. Em relação à questão das drogas, em relação à questão da sexualidade, em relação à questão da rebeldia, em relação a tantas outras coisas, que é um grande grito, minha solidão, ela me toma. Pai, mãe, cadê você? Esposas e maridos solitários. É o marido que não fala ou a esposa que não conversa.
Sei que é raro, mas existe esposas que não conversam. Tem interação com todo mundo, menos um com o outro. São marido e mulher que já não se enxergam como companhia. É muito bom a gente sair em conjunto, mas tem casal que já não consegue mais sair se não for em conjunto. E eu não estou dizendo família. Tem que ter um outro casal, tem que ter uma outra pessoa. Já não se curte, já não se diverte, porque a companhia do outro é desnecessária, é ruim, ou não é que seja ruim, não é tão empolgante, não é tão companhia assim. E infelizmente a gente tem ouvido relatos disso. E aí, normalmente o que acontece é que tem um lutando e um outro sofrendo, nesse caso. É que tem um marido que se sente sozinho dentro da sua casa, ou tem uma esposa que se sente sozinha dentro da sua casa. Muitas vezes, às vezes não falta amor, às vezes não falta presença física, mas falta aquela presença relacional que já não existe dentro de casa. E tem gente que anda junto, vive debaixo do mesmo teto, mas que é um marido ou que uma esposa solitária. Existem os pais solitários também. Claro que pais solitários não são pais de filhos de 5, de 2, de 3, de 8 anos de idade. Normalmente a gente vai isso ver muito mais lá na frente. E eu vou dizer uma coisa, gente. Esses pais solitários são uma consequência de pais ausentes. Que foram invisíveis em casa e agora continuam se tornando invisíveis agora que os filhos saíram de casa. Muitas vezes os pais solitários são uma consequência de uma escolha lá atrás, mas às vezes é ingratidão. De filhos egoístas que nunca têm tempo para cuidar dos seus. Isso acontece também muito. Pela mesma questão do individualismo ou do prazer que a gente tem, que infelizmente esse tipo de prazer tão exagerado acaba com a família. Os filhos, poxa, eu não tenho tempo para cuidar dos meus pais. Eu não tenho como levar ele no médico. Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como resolver o problema da internet. Não tenho como ensinar minha mãe a abrir o Word. Problema. Eu não tenho como fazer isso, fazer aquilo. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E às vezes, gente, muitas vezes, é fruto do egoísmo dos filhos que já cresceram. Às vezes fruto também do desencanto, que não imaginariam estar cuidando. Isso é muito comum também naqueles que estão naquele grupo de intercessão, que agora tem que cuidar dos pais idosos e dos filhos pequenos. Tipo assim, eu já tenho essa demanda aqui, essa aqui é muito para mim. E aí se torna uma pessoa ausente dentro da sua própria casa e os pais se sentem solitários demais. E eu digo isso é muito presente na igreja, porque normalmente a igreja se torna um refúgio, se torna um ouvido, se torna um cuidado daqueles que não têm cuidado dentro da sua própria casa. E que maravilha a gente poder ser família da fé, não tem a menor dúvida disso. Mas olha o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 5,4, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, eles devem primeiro aprender a praticar a piedade para com a própria família e a retribuir os seus progenitores. Pois isso é o que agrada a Deus. Olha só, claro que Paulo está dizendo aqui num contexto imediato de ajuda financeira, mas não é só isso. Não é, o dinheiro cai na sua conta todo mês, tá, mãe? O dinheiro cai na sua conta todo mês, tá, pai? Tá resolvido, seguir a Bíblia. Não. É com tudo aquilo que às vezes os pais experimentam quando se tornam mais quando vão se incapacitando em algumas coisas de tomar conta da sua própria vida, pela idade e pela velhice que chega. E os filhos cristãos são um exemplo de que os nossos pais não serão solitários. Falei o tempo inteiro, quero dizer sobre o trabalho, que eu quero fazer uma outra distinção aqui dos pais lutadores. O cara acorda às 4 da manhã, pega o ônibus, pega o trem, pega a barca, pega a van, pega a bicicleta do Itaú. Aí chega no trabalho, 9 horas da manhã, na ida e na volta. Você sabe o que é esse... E quando ele chega, quando ele sai, os filhos estão dormindo. Quando ele chega, os filhos estão dormindo, ele pega um pouco dos seus filhos aí acordados. Sabe o que você, pai, vai ganhar do seu filho pro resto da vida? Admiração.
que ele vai um dia perceber, mesmo nessa ausência, que não é tão ausência, é uma ausência pela luta, um respeito muito grande de quem teve que fazer um esforço sobre-humano, grande, enorme, para cuidar dos seus filhos. O que a gente ganha no final de tudo é a admiração. Eu lembro uma vez, estava levando o João pro médico, ele era muito pequenininho ainda, devia ter uns 6 meses, eu estava com ele levando ele de metrô, na Tijuca, e estava ele no meu colo e tudo, brincando com ele, sentado, porque pai que tem filho pequeno também tem prioridade de sentar no metrô, não é só mãe, é pai também, que o negócio é pesado, ficar ali no colo. E eu sentei ele no metrô e aí, enfim, tinha um pai me olhando, uma pessoa me olhando, era um homem me olhando e tal, depois ele ia falar comigo, vou esquecer disso mesmo, assim, poxa, eu fico feliz da vida, você tá podendo fazer isso. Ele falou assim, porque eu tenho uma inveja santa, não falou obviamente com esses termos, de você poder estar cuidando. E aí ele me repetiu essa história que eu acabei de dizer do pai lutador. Porque na minha vida inteira, e os filhos dele já eram grandes, eu cheguei em casa e meus filhos estavam dormindo. Eu saí de casa e meus filhos estavam dormindo. Mas o que relato dele não foi de que os seus filhos o odiavam por causa disso. Porque eles tinham admiração por um pai, por uma mãe que fez tudo para prover aquilo que era necessário para que a vida dele pudesse existir. Mas diferente, gente, de relatos que eu vejo, e tenho ouvido muito, muito mesmo, e muitas vezes me parece que é como se Deus tivesse, presta atenção nessa história, Felipe, me alertando, de pessoas mais velhas, dizendo, e eu já ouvi isso muito de pastor, eu não dei tempo para minha família, e agora isso passou. Pouco tempo, eu ouvi isso de um. Minha esposa era viúva de um marido vivo. Minha esposa era viúva de um marido vivo. Eu vi isso há pouquíssimo tempo, porque eu não parava em casa. Eu lembro uma vez eu estava tendo uma aula, e ele é um cara que estava ensinando pra gente um programa muito legal de computador, né? Para pregação, para estudo do texto. E ele falando, e realmente sabia tudo aquilo. Sabe, ninguém perguntou. E eu acho muito interessante, quando a gente não pergunta a coisa, a pessoa fala, é porque está ali no talo, louco para ser falado. Aí ele falou assim, quantas vezes minha filha ficava falando que eu tinha mais tempo para essas coisas do que para ela. O assunto não era esse, o assunto da discussão não era família, isso saiu. Lembra de uma vez? Isso tudo coisas recentes. Eu estava gravando um vídeo para uma das igrejas que nos apoiam, lá nos Estados Unidos, para falar sobre o comandamento da raiz. Eles voltam e meia fazem isso, passam um videozinho na igreja, nos pequenos grupos, para ver que a gente está orando por essas e essas igrejas, né? E ele falou, Felipe, conta um pouquinho do que está acontecendo e no final quero que você coloque pedido de oração. Aí falei o que estava acontecendo na Raízes, etc. E aí fui falar, eu quero falar de 2 pedidos de oração, eu queria pedir oração pela igreja, para que Deus nos dê a bênção de conversões. Eu queria orar também para a administração do tempo na minha casa, para que eu tenha tempo equilibrado, tanto para a igreja, quanto para casa, quanto para mim, tudo isso. Aí o cara estava filmando, desligou e falou assim, pastor, que bom que você falou isso. Eu falei, eu não perguntei, não estava querendo saber da vida pessoal dele, mas ele falou. E é americano, também não é um cara muito aberto para falar sobre essas coisas. Ele falou assim, eu fui pastor de jovens, quando meus filhos eram pequenos. Como eu era pastor de jovens e meus filhos eram pequenos, eu tinha praticamente a minha agenda lotada e cheia todo final de semana. Sexta, sábado e, claro, no domingo. E ele falou assim, eu não vi meus filhos crescerem. E disse, e agora é tarde, Felipe. Lágrimas nos olhos. E tempo você sabe muito bem. A gente pode tentar reparar as coisas, mas os nossos filhos nunca terão 2 anos de novo. Nunca terão 1 ano de novo. Nunca terão 15 anos de novo. Nunca terão 20 anos. O que foi, já foi. A gente pode tentar reparar, a gente pode tentar fazer o nosso melhor para tentar, de alguma maneira, apagar um pouco, suavizar os nossos erros, mas o tempo não irá voltar. E por isso que, para mim, família é presença. Não é bom que o homem esteja só. Ele não cria um pai para morar numa casa, uma mãe para morar na outra, um filho para morar em outra, e outro para morar em outra, e fala assim, cada um se vira, reproduzam-se e vão para a vida. Não é isso.
Que a gente vê a família ali desde o início, isso acontecendo lá do livro de Gênesis, caminhando, sempre com problemas, é claro, mas sempre caminhando. Não dá pra gente falar, olha, passou o tempo, mas agora vai dar certo. Ou isso é uma coisa que vai ser um efeito colateral. Como eu quero dizer isso para você aqui, desde essa questão do orçamento, isso se constrói. Para você ser um pai presente, construa isso. Para você ser um marido presente, construa isso. Uma esposa presente, construa isso. Um filho presente, construa isso. Para que vocês sejam companhia um dos outros. E mais uma vez eu vou voltar àquela pergunta inicial. Quanto é que custa a felicidade da sua casa? Porque você vai ter que trabalhar por ela. Mas o texto fala de uma outra verdade, que também é importante, sobre a família. Portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E quando parece que se fala em companhia, parece aquela família que faz até culpa, né? Que traz até culpa quando vê a pessoa se individualizando. E não é isso. Menino vira adolescente, a menina vira adolescente. Aí ele quer sair. Aí o pai encrenca, a mãe encrenca, você vai sair com seus amigos? Poxa, filhão, vai deixar a gente aqui sozinho. Tem 15 anos de idade, 16 anos de idade. Papai gravou em VHS, a Lagoa Azul. Tem pipoca, suco de caju. O moleque tem 15 anos. Você quer comprar ele com pipoca e suco de caju. Fica a dica, hambúrguer gourmet. Chama o pastor junto que eu vou lá. De Lagoa Azul, filho, né? Papai te empresta a chave do carro. Mas volta antes das 10, por favor, tá? Porque amanhã é seu aniversário de 30 anos e eu quero conversar com você. Não permite a individualização nesses dois sentidos. Primeiro, ou porque é muita palavra clássica simbiótica, a família, só existe nós, não existe o eu, né? Aí, normalmente uma família muito simbiótica, onde não existe nós, só existe o eu, qualquer pessoa que sempre vai gerar uma ovelha negra. Poxa, esse aqui resolveu morar fora. Todo mundo mora no Brasil, resolveu morar fora. Que absurdo. A pessoa quer se individualizar. Mostrar que também que ele é uma pessoa no meio daquele conglomerado maravilhoso. Poxa, ele resolveu não seguir os negócios da família, né? Falando de causa própria. Resolveu não seguir os negócios da família. Que ele é o único que pensa diferente, sabe? É a única luz, o único flamenguista no meio de uma família. Claro que é frustrante essa individualização de que outros pensem diferente, isso não seja visto também com culpa. O problema é isso, é gerar essa culpa. Ele quer fazer isso, nossa, terrível. E deixa o menino ser menino. Deixa a moça ser moça, não no sentido sexual, por favor. Isso é mais do que óbvio. E a outra é a infantilização. Que eu falei do menino dos carros dos 30 anos. Ó, o papai vai te emprestar o carrinho, tá, pra você, mas você volta antes das 10, que amanhã é seu aniversário de 30 anos. E já tá, a sociedade está progredindo, agora é 40, e a falha é a mesma. E a infantilização. E aí eu sei, por favor, especialmente vocês que são pais de crianças mais velhas, que sim, os nossos meninos sempre serão os nossos meninos. As nossas meninas sempre serão as nossas meninas. E falar isso de uma maneira carinhosa é sensacional, é bonito, né? Sempre aquela gafe, porque meus filhos, porque as crianças, porque os meninos, as meninas. Quantos tem? 45. 60 anos. De forma carinhosa é muito bonito, é muito legal. Mas o que não pode isso é ser fruto, como eu disse, dessa infantilização, que vai gerar filhos inseguros, filhos infantis nos seus pensamentos, filhos que não estão preparados para a vida, porque os pais não entenderam. Igualmente, no Gênesis, na formação do Gênesis, olha, Adão e Eva, vocês vão ser uma família, mas um dia, Caim e Abel, seus filhos, eles vão deixar papai e mamãe, vão se unir às suas mulheres e vão se tornar com ela uma só carne, ou seja, eles vão construir a sua história, eles vão ter sim um rompimento corajoso de um passo de fé importante na sua relação com eles mesmos. Isso é precisar deixar embora mesmo. E não infantilizá-los. E esses são dois problemas. Ou a simbiose excessiva, que coloca, não pode ser diferente, tem que ser junto, ou também a infantilização, não deixa a pessoa ser gente. E olha que interessante, um exemplo bem bíblico aqui. A Trindade é assim.
A Trindade, eles são três, mas eles são um. Eles têm funções diferentes, mas eles são um. Eu acho que a questão da família, a gente continua sendo família. E até na Trindade, que, como diz no livro clássico, é a melhor comunidade, é o grande exemplo de harmonia, de tudo isso. Ainda assim, o Espírito Santo não morreu na cruz. Deus Pai não morreu na cruz. Foi Jesus que morreu na cruz. Eles são diferentes. E família é isso, meus queridos. Para a gente começar esse nosso primeiro papo. Presença, mas é individualidade. Sem essa a gente não constrói. E você sabe o que Jesus pode fazer com a gente? Transformar o coração da gente. E aí sim, te reconciliar com seu filho, te reconciliar com seu pai, te reconciliar com a sua esposa, te reconciliar com o seu marido, te reconciliar com a sua mãe e te reconciliar com você mesmo, com o seu papel de marido, com o seu papel de mãe, com o seu papel de pai, com o seu papel de filho. Te reconciliar com você mesmo, nesse sentido, que Cristo pode fazer, é para fazer com que a presença volte a ser uma palavra que defina a sua família a partir de você, que agora tem Cristo no coração. Porque o problema maior, eu não consigo, o problema maior ele já resolveu quando ele te perdoou. Não é verdade? Quando ele transformou o seu coração, quando a gente fala do perdão de Deus na nossa vida, a gente não está falando somente de anulação de uma dívida, a gente está falando de anulação de uma dívida, mas de uma transformação de um coração, que vai se refletir em primeiro lugar na sua casa, porque essa é a sua grande missão nessa vida. Em primeiro lugar na sua casa. Porque um dia, o que te fez não assumir o seu lugar na sua casa, assumir o seu amor na sua família, é uma coisinha terrível que a gente entende de nós, chamada pecado. Que sim, vai levar para a gente sempre para o individualismo, vai levar a gente sempre para o egoísmo, vai levar a gente sempre para pensar na gente e não no outro, pecado. E esse pecado que Adão e Eva cometeram, na sua desobediência ao mandato de Deus, às ordens de Deus, ele nos deu uma herança, ele carregou em si uma herança, que não foi só eles dois, os nossos primeiros pais que pecaram, mas nós herdamos essa natureza ruim, essa natureza vaidosa, essa natureza orgulhosa, essa natureza que quer independência de Deus. Consequência, uma independência ou uma dependência de si mesmo. Nós herdamos isso. Isso gerou um rompimento da nossa relação com Deus. É a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E nada do que a gente pode fazer vai poder fazer com que a gente seja salvo dessa condição. Mas Deus me amou tão grande, meu Pai, o nosso Pai, nos amou de uma maneira tão maravilhosa, tão grande, que Ele resolveu transformar o meu coração, para que eu pudesse me achegar a Ele. E Ele não poderia fazer isso eu com os meus pecados. Ele tinha que providenciar um substituto para mim. Por isso que Ele mandou Jesus Cristo. Ele mandou Jesus para vir aqui, para morrer no meu lugar. Ele pegou os meus pecados, colocou sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo morre naquela cruz. E os meus pecados naquele momento estão perdoados. E eu tenho livre acesso ao Pai. Meu relacionamento com o Pai está refeito. E esse relacionamento refeito com o Pai vai fazer com que o meu relacionamento com a minha família aqui seja refeito também. Que, como eu disse, não é só a anulação de uma dívida. É um coração diferente. E esse evangelho tem poder para transformar a sua família. Poder, coragem para você ser único. Mas construir a sua casa. Construir o seu lar. Construir novos relacionamentos. Para que você não seja mais um reflexo dessa infantilidade dentro da sua casa. Mas seja um novo filho, um novo pai, um novo marido, uma nova esposa. E aí eu quero dizer, se o tempo já passou, a oração não é Senhor, volta o tempo. É Senhor, que eu seja uma família renovada dentro da minha família. Seja o pai, a mãe, o filho, a filha. Que eu seja uma família renovada dentro da minha família. O Evangelho tem poder de fazer tudo isso com a gente, meu querido, minha querida. Nós precisamos nos colocar diante dele. O Evangelho é o poder de Deus para renovar a nossa família a partir de nós.